Novembro de 1967. Província de Dak To, Vietnã do Sul. O soldado raso James Spray está deitado na grama alta, agarrando o cano da sua M60 como se ela pudesse de alguma forma mantê-lo vivo. À sua frente, há uma parede de selva escura, da qual rajadas de fogo continuam saindo sem parar. Spray abre fogo. 100 tiros, 200, 300. De repente, um clique seco. O ferrolho trava. Um cartucho fica preso na câmara. Spray puxa a alça de armar. Nada. Tenta de novo. O metal está tão quente que queima as palmas das mãos. E da linha das árvores, vultos de preto já estão correndo em sua direção. 30 metros. 20. Travou! Ele grita para o sargento. 5 segundos depois, a explosão de uma mina arranca a perna de Spray. Ele é evacuado de helicóptero. Já no hospital, ele dirá a um repórter uma frase que se tornará símbolo de todo o problema. A M60 teria me matado mais rápido que os Vietcongues. A história de Spray não foi exceção. Era rotina. A metralhadora M60 ganhou o apelido de porca. Quase todo mundo que a carregou pela selva odiava aquela arma. Esse ódio tinha motivos muito concretos. Detalhes técnicos e de projeto que se transformavam em armadilhas mortais em combate real. Esta é a história de uma arma que falhou com os soldados exatamente no momento em que cada segundo decidia quem viveria e quem morreria. Em 1957, o Exército dos Estados Unidos adotou a metralhadora M60, um projeto que deveria ser revolucionário. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, os soldados de infantaria americanos recebiam uma metralhadora de uso geral, camerada para o cartucho 7,62 51 mm OTAN. Ela deveria substituir tanto a pesada Browning M1919 quanto a velha BR. No papel, parecia perfeita. Peso, 10,5 kg. Cadência de tiro, cerca de 550 disparos por minuto. Alcance efetivo, mais de 1 quilômetro. Os projetistas combinaram soluções da alemã MG-42 e da FG-42. Mas papel é uma coisa. Vietnã é algo completamente diferente. Entre 1965 e 1973, mais de 2.700 militares americanos passaram pelo Vietnã. Cada companhia de infantaria tinha pelo menos 3 M60, dezenas de milhares de atiradores que arrastavam a porca todos os dias por pântanos, selva, rios e arrozais. E quase todos eles tinham a sua própria história de como a M60 os decepcionou num momento crítico. O problema não era que a arma ser totalmente inútil, ela atirava. Mas nas condições de selva, durante marchas longas e contatos repentinos a curta distância, os defeitos de projeto se tornavam mortais. E esses defeitos realmente custaram vidas. A guerra na Europa acabou. Engenheiros americanos estudam armas alemãs capturadas. A maior atenção vai para 2 modelos. A MG-42, com sua cadência de tiro vertiginosa, e a FG-42, o fuzil automático dos paraquedistas. A MG-42 era quase perfeita, rápida, confiável, barata de fabricar. Mas seu calibre 7,92 e 57 mm Mauser não servia ao exército dos Estados Unidos. A América precisava de sua própria metralhadora de uso geral, camerada para o cartucho .30-06 Springfield. A empresa Bridge Tool and Die Works, da Filadélfia, recebeu a tarefa: criar uma metralhadora que combinasse a cadência da MG-42, a ergonomia da FG-42 e a confiabilidade da Browning. Tinham 5 anos para fazer isso. Em 1950, surgiu o protótipo T-161. Ele tinha ação a gás, alimentação por cinta e projeto modular. O exército começou os testes. O T-161 funcionava, mas a cadência de 900 tiros por minuto queimava os canos rápido demais. Os engenheiros reduziram a cadência para cerca de 550 e tornaram o cano de troca rápida. Em 1957, a arma foi adotada com a designação M60. A produção ficou a cargo da Saco Defense e da Maremont Corporation. Até 1959, o exército já havia recebido as primeiras 10.000 metralhadoras. Os soldados logo notaram o peso, 10,5 kg sem a cinta. Com uma cinta de 100 tiros, passava de 13 kg. Some o cano sobressalente e carga completa de munição,
e chegava-se a cerca de 25 kg. Mas o problema principal não era o peso. O verdadeiro drama estava escondido em pequenos detalhes que pareciam insignificativos. Até o tiroteio começar. As primeiras unidades de fuzileiros navais desembarcam em Da Nang. Com elas, chegam as M60. A guerra no Vietnã não tinha nada a ver com a da Coreia. Não havia linha de frente clara, nem posições fortificadas. Só patrulhas emboscadas e encontros relâmpago na selva. O soldado Richard Lynch, do 3º Batalhão, 3º Regimento de Fuzileiros Navais, escreveu em junho de 1965: "A M60 é um castigo. Você a carrega o dia inteiro e na hora de atirar, ela de alguma forma fica 2 vezes mais pesada e trava exatamente quando você menos espera." O primeiro problema crítico era o bipé. Na MG-42, ele era preso ao cano e saía junto com ele. Os projetistas da M60 escolheram o contrário. Soldaram o bipé ao cilindro de gás. Parecia prático, até os atiradores começarem a disparar rajadas longas. Quando o cano superaquecia, precisava ser trocado. Na MG-42, a troca levava segundos. Na M60, o atirador tinha que agarrar o metal ardente junto com o bipé, que chegava a mais de 200 guibnares. O manual ordenava usar as melhores luvas, mas ninguém carregava luvas na selva com 35 de BAD e umidade próxima de 90%. Então, os soldados tiravam o cano usando camiseta, caderneta, ponta do poncho, qualquer coisa que salvasse as mãos. Em combate real, isso custava segundos preciosos. E esse era só o primeiro problema. A M60 usava cinta metálica desintegrável. No estande de tiro, o sistema funcionava perfeitamente. Na selva, virava loteria. Michael Hare, no livro Dispatches, descreveu assim: "Você está deitado na lama. A cinta está na lama também, coberta de folhas, água, areia. Você a coloca e depois de 5 tiros o ferrolho trava, porque uma articulação está torta ou entupida de sujeira." O exército fornecia caixas metálicas M19A1 para 100 tiros, mas elas sozinhas pesavam mais de 3 quilos e com munição mais de 7 quilos. Carregar 3 caixas significava arrastar cerca de 21 quilos extras. Então a maioria dos atiradores abandonava as caixas. Usavam as cintas no ombro, enroladas no tronco ou simplesmente jogadas no chão. O resultado era previsível: travamentos constantes. Num relatório de 1968 sobre falhas da M60 consta, em média, uma interrupção a cada 1.500 tiros disparados. Em combate real, isso significava cerca de 20% de chance de falha após 3 cintas de 100 tiros. Para a infantaria, esses números eram inaceitáveis. Os fuzileiros navais começaram a modificar a arma por conta própria. Oleavam os cartuchos contra o regulamento, envolviam a bandeja de alimentação com fita Teflon, trocavam peças. Mas não havia solução oficial. O exército teimosamente classificava a M60 como satisfatória, até as estatísticas de baixas ficarem óbvias demais para ignorar. Março de 1966, Operação Utah, província de Quang Ngai. Os fuzileiros navais limpam vilarejos sob controle Vietcong. O tenente Philip Caputo escreveu em suas memórias: "A M60 não durou nem 3 dias. No 4º dia de patrulha, o ferrolho travou de vez. O atirador tentou soltar batendo com a coronha, sem resultado. Tivemos que carregar a arma como se fosse um machado. O problema era a corrosão. A selva vietnamita significava umidade de 80% a 95%. Chuva constante, travessias de rio, lamaçais. Nestas condições, o metal oxida em questão de horas. A M60 tinha cano e cilindro de gás cromados, mas outras peças, transportador do ferrolho, grupo de gatilho, molas, eram de aço comum, sem proteção extra contra umidade e corrosão. O manual exigia limpeza diária. Mas como limpar a arma quando a patrulha dura 5 dias sem voltar à base e mal há tempo para uma refeição decente? Os atiradores de metralhadora carregavam garrafinhas de LSA, lubrificante para armas leves. O excesso de óleo logo revelou outro problema. O óleo se misturava com poeira e areia e virava uma pasta abrasiva que desgastava as peças mais rápido que a própria corrosão. Um veterano cujo nome não foi preservado
disse a jornalistas em 1970: "Tínhamos um dilema. Ou você oleava a M60 e sabia que ela ia travar de sujeira, ou não oleava e sabia que ia travar de ferrugem. Escolha entre ruim e péssimo." Algumas unidades experimentavam proteções improvisadas. Embrulhavam a arma em plástico, tratavam peças com spray de silicone, mas não havia sistema oficial comprovado para proteger a arma em condições tropicais. A M60 havia sido projetada para a Europa, para uma guerra contra o Pacto de Varsóvia, verões secos e invernos nevados. Ninguém previra que ela acabaria na selva equatorial, onde o metal enferruja mais rápido do que o soldado consegue limpar. Julho de 1967, Batalha de Compiègne, zona desmilitarizada. O 3º Batalhão, 9º Regimento de Fuzileiros Navais, cai numa emboscada. O atirador de metralhadora, soldado David Parks, abre fogo. Primeira cinta, 100 tiros. Segunda, terceira. O cano fica vermelho vivo. Parks pega o cano sobressalente. Nesse exato momento, uma explosão. Não de fora, de dentro da arma. O cartucho na câmara detona com o calor. Parte do conjunto do ferrolho é arrancada. Parks perde 2 dedos da mão direita. Esse fenômeno chama-se cook-off, detonação espontânea da munição por superaquecimento do cano. A M60 tinha um recurso de segurança. Após a rajada, o ferrolho deveria ficar aberto para que o cartucho não ficasse tempo demais na câmara quente. Mas o sistema nem sempre funcionava. Os manuais do exército recomendavam trocar o cano a cada 200 tiros. Em combate real, ninguém conta tiro por tiro. O atirador dispara enquanto vê alvo ou até a munição acabar. Um relatório técnico do Rock Island Arsenal de 1969 constatou que após 500 tiros contínuos, a temperatura do cano chegava a cerca de 650 degrees Celsius. Nessa temperatura, o aço perde rigidez, o cano começa a deformar e a precisão cai drasticamente. Após 800 tiros, o cano podia literalmente rachar. Em teoria, o cano sobressalente resolvia o problema, mas, como já foi dito, trocá-lo na M60 era lento e desajeitado. Na MG-42 alemã, a troca levava cerca de 5 segundos. Na M60, 15 a 20 segundos, mesmo com atirador experiente e luvas. Numa emboscada, 15 segundos é uma eternidade. Um veterano lembrou: "Chamávamos a M60 de fabricante de viúvas, porque, quando ela falhava, o atirador de metralhadora era geralmente o primeiro a morrer. Ele é o alvo maior e, se não consegue atirar, está morto." A M60 pesava 10,5 quilos. A Browning M1919, que ela substituiu, pesava 14 quilos. Parece progresso, a realidade era mais complicada. O atirador carregava não só a arma, um cano sobressalente, plus 3,5 quilos, 600 a 800 cartuchos, plus 18 quilos, sua arma pessoal, geralmente pistola M1911, plus um Kalkinrunk, equipamento pessoal, capacete, colete, plus 8 quilos. A carga total passava fácil de 40 quilos. O ajudante do atirador carregava mais 600 cartuchos e outro cano sobressalente, cerca de 25 quilos, além do próprio equipamento. Imagine, temperatura 35 degrees Celsius, umidade 90%. Você avança por selva de bambu, onde cada passo é sobre raízes ou dentro de água de pântano. Nas costas, 40 quilos de metal e equipamento. E isso não é uma marcha de poucas horas, é patrulha de 3 a 5 dias. Um estudo do Corpo Médico do Exército de 1968 mostrou que os atiradores de metralhadora tinham a maior taxa de insolação entre todas as especialidades de infantaria. 12% dos atiradores de M60 foram evacuados do Vietnã, não por ferimentos, mas por exaustão e problemas cardiovasculares. Algumas unidades começaram a reduzir a carga de munição. Em vez de 800, só 400 cartuchos. Isso aliviava o peso, mas cortava o poder de fogo do pelotão. Às vezes, os atiradores simplesmente se recusavam a levar cano sobressalente. Formalmente violava o regulamento, mas os comandantes faziam vista grossa. Um capitão disse em entrevista de 1969: "Prefiro ter um atirador de metralhadora vivo, sem cano sobressalente, do que um morto com o kit completo." Novembro de 1967, Operação MacArthur. A 173ª Brigada Aerotransportada combate nas colinas ao redor de Dak To.
O pelotão do tenente Thomas Ramsey avança por uma trilha na encosta. Na frente vai o batedor. Atrás dele, um fuzileiro com M16. Em terceiro lugar vem o atirador de metralhadora, soldado Carlos Lozano. No ombro, a M60. No cinto, 2 cintas de 100 cartuchos. 14:35. Primeiro tiro. O batedor cai atingido no peito. O fuzileiro se joga para trás de cobertura. Lozano ajoelha, levanta a M60 e puxa o gatilho. Tlec, tlec, tlec. 3 tiros. O ferrolho congela. Lozano puxa a alça de armar. Um estojo gasto está preso na câmara. Ele tira um canivete dobrável. Tenta enganchá-lo e arrancar. Sem sorte. Fogo vem de todos os lados. Alguém grita: "Lozano, atira!" Ele adoraria, mas a metralhadora virou um pedaço de metal morto. Lozano joga a M60 de lado, pega o M16 do batedor ferido e abre fogo com o fuzil. O pelotão recua. Resultado do combate: 3 mortos, 5 feridos. Naquela noite, Lozano desmonta a metralhadora. A causa aparece. O extrator, a pecinha que puxa o estojo da câmara, quebrou. Sua garra fina simplesmente partiu com o esforço constante. Esse era um defeito típico da M60. O extrator era feito de aço que não aguentava as forças dos estojos quentes dilatados. Segundo estatísticas do Exército de 1968, 23% de todas as falhas da M60 estavam ligadas ao extrator. O Exército sabia do problema. Já em 1966, o arsenal de Springfield havia projetado um extrator reforçado, mas por atrasos burocráticos, as peças novas só começaram a chegar ao fronte em 1969, e nem para todas as unidades. Lozano sobreviveu, 3 companheiros não. No relatório oficial da batalha, não há uma única palavra sobre falha da metralhadora. Diz apenas baixas por fogo inimigo. Falhas de arma não eram consideradas causa digna de menção oficial ao explicar uma derrota. Em 1968, o exército dos Estados Unidos realizou um amplo estudo sobre confiabilidade de armas leves no Vietnã. Os resultados foram classificados, mas parte da documentação foi liberada em 1973. O indicador principal era MRBF, Mean Rounds Between Failures, média de tiros entre falhas. Para a M60, em condições de campo, cerca de 1.850 tiros. Para comparação, a PK soviética, metralhadora Kalashnikov, chegava a cerca de 5.000 tiros. A MG-42 alemã, segundo dados de arquivo da Wehrmacht, cerca de 15.000 tiros. Ou seja, a M60 era quase 3 vezes menos confiável que a arma soviética e cerca de 8 vezes menos confiável que a arma alemã de 1942. Por quê? Primeiro motivo: complexidade do projeto. A M60 tinha cerca de 205 peças. A PK tinha cerca de 138. Quanto mais peças, mais pontos de falha possíveis. Segundo motivo: tolerâncias extremamente apertadas. As peças da M60 eram fabricadas com diferença máxima de 0,05 mm. Isso aumentava a precisão, mas tornava a arma extremamente sensível à sujeira, areia e deformação. A PK soviética foi projetada de propósito com folgas maiores, até cerca de 0,2 mm. Perdia um pouco em precisão, mas continuava funcionando mesmo muito suja. Terceiro motivo: sistema a gás. Na M60, o pistão de gás atuava diretamente no transportador do ferrolho. Qualquer obstrução no tubo de gás reduzia a pressão e causava travamento. Na PK, o sistema a gás era melhor isolado. Mesmo parcialmente entupido, o tubo ainda permitia que a arma continuasse atirando. Os engenheiros do exército americano já sabiam dessas fraquezas em 1960. Nos testes em Aberdeen Proving Ground, a M60 teve apenas resultado satisfatório. A conclusão do teste foi cautelosa: melhorar a confiabilidade antes da produção em massa. Essa recomendação foi ignorada. O exército tinha pressa de substituir a obsoleta Browning o quanto antes. A M60 foi aceita como estava, e os soldados no Vietnã pagaram essa pressa com a vida. Maio de 1969, base de Quang Tri. Entrevista com o cabo dos fuzileiros navais, Dennis Manx, atirador de metralhadora com 18 meses de experiência de combate. O repórter pergunta:
Você confia na sua arma? Manx fica longo tempo em silêncio e depois responde: não, nunca sei se ela vai disparar quando eu precisar. É como roleta russa, só que em vez de uma bala, é uma peça que pode falhar. Desconfiar da própria arma não é só desconforto. É fator que atinge diretamente a eficácia em combate. O psicólogo militar major Robert Hayes escreveu em relatório de 1970: o soldado que não tem certeza da confiabilidade da arma vive em ansiedade constante. No momento do contato com o inimigo, essa ansiedade explode e pode levar a pânico ou paralisia. Atiradores de M60 relatavam pesadelos em que a arma falhava no momento mais crítico. Alguns se recusavam terminantemente a servir como atiradores de metralhadora, mesmo que isso significasse rebaixamento ou conflito com o comando. Um tenente lembrou: no meu pelotão ninguém queria ser atirador de metralhadora. Não pelo peso, não por ser o alvo número 1, porque a M60 é falha garantida, e quando isso acontece, você fica impotente. Em compensação, atiradores soviéticos de PK descreviam em memórias a arma como absolutamente confiável. Soldados alemães na Segunda Guerra chamavam a MG-42 de serra de ossos pelo som, mas quase nunca reclamavam de falhas. Os soldados americanos chamavam a M60 de porca, e esse apelido não era brincadeira. Era desprezo e decepção concentrados. A psicologia da guerra é complexa, mas uma regra nunca muda. O soldado precisa acreditar na sua arma. Se ele não confia, já perdeu metade da batalha antes do primeiro tiro. O exército finalmente admite oficialmente que a M60 precisa de melhorias sérias. É criada uma comissão especial para analisar os problemas. O primeiro resultado é a modificação M60E1. Alça frontal para facilitar troca de cano, coronha mais ergonômica, extrator reforçado, aletas de resfriamento extras no cano. As primeiras M60E1 chegam ao Vietnã em 1970. Os soldados notam melhoras. Troca de cano fica mais simples, falhas de extrator menos frequentes, mas os problemas principais permanecem. Bipé ainda soldado ao cilindro de gás, sistema a gás tão sensível à sujeira quanto antes. Peso praticamente o mesmo. Um veterano escreveu para casa: a nova M60 é melhor que a antiga, mas é como dizer que uma cólera é melhor que outra. Ao mesmo tempo, o exército testa uma alternativa, a belga FN MAG. Especificações parecidas, mesmo calibre e peso semelhante, alimentação por cinta. Nos testes, a FN MAG mostra MRBF de cerca de 6.000 tiros, mais de 3 vezes o da M60. A solução parece óbvia, mas o contrato de produção da M60 já estava assinado com a Maremont Corporation e as fábricas rodando a todo vapor. Mudar de sistema significaria parar a linha, reequipar, gastar milhões e levantar perguntas políticas incômodas. A burocracia escolhe outro caminho: manter a M60 e fazer melhorias cosméticas de tempos em tempos. Os soldados no Vietnã continuam lutando com arma em que não confiam. As falhas da M60 não atingiam só soldados individuais, quebravam a tática de unidades inteiras. A tática de infantaria americana no Vietnã era construída em torno da superioridade de fogo. O esquema era simples: inimigo ataca, metralhadoras levantam uma parede de fogo para parar o assalto, o resto do pelotão manobra para flanquear. Se a metralhadora falhava, todo o esquema desmoronava. O capitão Anthony Herbert descreveu no livro Soldier, 1973, uma situação típica. A M60 travou 30 segundos após o combate começar. O atirador tenta desobstruir. O inimigo vê isso e concentra fogo nele. O atirador morre. O pelotão perde a arma mais poderosa. Ficam só fuzis M16 contra AK-47, e o AK é mais confiável. Alguns comandantes tentavam compensar o risco com quantidade. Em vez de uma M60 por pelotão, pediam 2 ou 3. Se uma falhar, as outras continuam. Mas isso significava ainda mais peso total e menos mobilidade menor. Outros comandantes apostavam no lançador de granadas M79. Um tiro certeiro às vezes parava um ataque melhor que uma rajada curta de metralhadora. O M79 era simples, leve e confiável, mas não substituía a metralhadora.
30, 40 granadas contra 600, 800 cartuchos da M60 são níveis completamente diferentes de fogo sustentado. Resultado: unidades americanas frequentemente se viam em situações em que a superioridade teórica de fogo no papel nunca aparecia no campo de batalha. Os Vietcongues e o exército norte-vietnamita sabiam disso. Sua tática era ataque agressivo rápido e retirada igualmente rápida, antes que os americanos conseguissem organizar a defesa por completo. Eles sabiam que os primeiros 30 a 60 segundos de tiroteio eram os mais vulneráveis para os americanos, quando as M60 ainda não estavam em posição ou já tinham travado. Os Vietcongues e o exército norte-vietnamita usavam metralhadoras soviéticas RPD e DSHK, mas seu cavalo de batalha principal era a PK Kalashnikov. Adotada em 1961, quase na mesma época da M60, mas com filosofia de projeto fundamentalmente diferente, Mikhail Kalashnikov escreveu em Memórias: "O principal numa arma é a confiabilidade, não a precisão a 1000 milímetros, nem 1 quilo a menos de peso. O principal é que ela dispare sempre, em qualquer condição." A PK pesava cerca de 9 quilos, menos que a M60, mas sua maior vantagem era simplicidade e robustez. Soldados americanos que capturavam PKs anotavam: "Funciona mesmo suja, mesmo depois de ficar na água, mesmo sem limpeza há muito tempo." Um fuzileiro naval lembrou: "Achamos uma PK num depósito Vietcong. Estava lá há pelo menos um mês na chuva. Limpamos, carregamos e disparou no primeiro tentativo. Nossa M60 já poderia ter parado de funcionar depois de uma noite na chuva." Tecnicamente, a M60 era mais precisa a longa distância, mas na selva vietnamita, a distância média de combate era 50, 100 metros. Nessa distância, a precisão deixa de ser o parâmetro principal. O que importa é confiabilidade e rapidez de abrir fogo. O exército americano capturou cerca de 1.200 PKs durante a guerra. Algumas foram usadas não oficialmente por unidades americanas. Formalmente era proibido. O som diferente podia confundir os próprios soldados e aumentar risco de fogo amigo, mas muitos escolhiam confiabilidade acima do regulamento. Um veterano disse em entrevista de 1985: "Se eu pudesse escolher entre uma M60 e uma PK capturada, pegaria a PK sem pensar duas vezes, mesmo sabendo que os meus próprios caras poderiam atirar em mim por causa do som de arma inimiga." Por trás das estatísticas secas estão pessoas reais. Soldados que carregaram a M60 pela selva. Soldados cuja vida dependia dos caprichos daquela arma. Soldado Michael Shannon, 1ª Divisão de Infantaria. Agosto de 1968, província de Binh Duong. A patrulha cai em emboscada. Shannon abre fogo. Após 150 tiros, o cano da M60 se parte perto da boca. Estilhaços de metal atingem seu rosto. Ele perde o olho esquerdo. No hospital, dizem: "Você teve sorte. Poderia ter ficado totalmente cego." Shannon volta para casa inválido. Pensão, dor constante, vida nova com um olho só. Em 1972, escreve carta a um congressista de Illinois: "A M60 me feriu mais que o inimigo. Por que o exército continua usando uma arma que mutila os próprios soldados?" A resposta vem seca. Sua carta foi encaminhada ao departamento competente. Cabo Thomas Biggs, 101ª Divisão Aerotransportada. Março de 1969, Vale de A Chau. Biggs é atirador experiente. Conhece cada peça da M60. Carrega extrator, mola real e percussor sobressalentes. Durante o combate em Dong Ap Bia, depois apelidada Hamburger Hill, dispara mais de 2.000 cartuchos num único dia. Troca o cano 4 vezes e desobstrui 3 travamentos. A M60 funciona, mas o preço são mãos queimadas, tensão constante, exaustão total. No dia seguinte, Biggs não consegue levantar os braços acima dos ombros. O médico diagnostica distensão muscular e esgotamento geral. Biggs é evacuado, sobrevive à guerra, mas pelo resto da vida sofre de dores nos ombros e costas, resultado de carregar 40 quilos por montanhas e selva durante meses. Soldado Juan Gutierrez, 25ª Divisão de Infantaria. Janeiro de 1970, Camboja. Gutierrez é imigrante mexicano.
Recebe cidadania americana em troca de serviço no Vietnã. Torna-se atirador de metralhadora, não por escolha. O pelotão estava sem gente. Durante a operação perto da fronteira, a M60 falha logo no primeiro tiro. A mola real cansou e perdeu tensão. A arma não dispara mais. Gutierrez continua a patrulha com 13 quilos de metal morto. O comandante não tem como dar-lhe outra metralhadora. Não há sobressalentes. Por 2 dias ele carrega peso inútil. No terceiro dia, o pelotão é emboscado. Sem metralhadora funcionando, Gutierrez avança só com pistola M1911 na mão. É morto com um tiro no peito. O relatório diz: atacou heroicamente posições inimigas. Mas não diz que ele foi obrigado a correr com pistola, porque sua M60 tinha falhado 2 dias antes. Para entender o fracasso da M60, é preciso menos slogan e mais mecânica. É preciso entrar nos detalhes. O principal erro dos projetistas foi tentar combinar o que não podia ser combinado. A M60 pegou o sistema a gás da FG-42 alemã, mas a FG-42 era fuzil automático, não metralhadora. Nunca foi feita para cuspir milhares de tiros em fogo contínuo. O sistema a gás da FG-42 é simples e eficaz em rajadas curtas, mas em tiro prolongado superaquece. O pistão se dilata com o calor. Se a dilatação for grande demais, o pistão simplesmente trava no cilindro. Na M60 tentaram resolver jogando mais metal, aletas de resfriamento no tubo de gás. Isso atrasava um pouco o superaquecimento, mas não eliminava a causa. Segundo erro, projeto do ferrolho. A M60 usava ferrolho rotativo com 7 ressaltos de travamento. No desenho parecia confiável, desde que a usinagem fosse perfeita e as tolerâncias exatas. Na realidade do campo, o metal se deforma. Poeira e areia entram nos encaixes. O ferrolho começa a girar torto. Um ressalto sofre mais que os outros. Aparece microfissura, depois ruptura total. Relatórios do Exército registram que 31% das falhas de ferrolho eram rachaduras nos ressaltos de travamento. A PK soviética seguiu caminho diferente. Ferrolho com 2 grandes ressaltos. Menos pontos de tensão. Geometria mais simples, maior durabilidade. Terceiro erro: mecanismo de alimentação por cinta. A M60 tinha bandeja aberta. A cinta vinha de cima, direto sobre o ferrolho. Para carregamento rápido é cômodo, mas mecanismo aberto é porta escancarada para sujeira. Um veterano lembrou: bastava uma folha cair na bandeja para travar a arma, e na selva folha tem aos montes. Na PK, a bandeja é fechada com tampa justa. Sujeira quase nunca entra. Quarto erro: escolha de materiais. A M60 era feita de aço de resistência média, mantinha custo baixo e permitia produção rápida em massa. Mas economizar no metal significava peças-chave se desgastarem muito mais rápido. Extrator, mola real, percussor da M60, tinham vida útil de cerca de 10.000 tiros. Depois disso precisavam ser trocados ou o risco de falha subia em cheio. Na PK, as peças equivalentes aguentavam 25.000, 30.000 tiros. Diferença de várias vezes. Quinto erro: falta de visão sistêmica. A M60 foi concebida como metralhadora de emprego geral. Deveria ser leve para esquadrão, pesada em tripé e antiaérea ao mesmo tempo. Ferramenta universal para tudo. Mas em projeto de armas universalidade, quase sempre significa compromisso. A M60 ficou pesada demais para ser realmente móvel como metralhadora leve e delicada demais para metralhadora pesada de tripé, lenta e desajeitada demais para ser eficaz antiaérea. Resultado: arma que nunca foi verdadeiramente ótima em nenhum papel. A Guerra do Vietnã terminou em 1975. Mais de meio século se passou. A geração que lutou lá está lentamente nos deixando, mas as lições que eles pagaram com sangue não desaparecem. A M60 virou símbolo de como é possível criar uma arma que parece perfeita no papel, em relatórios técnicos e folders brilhantes, e falhar em combate real. Símbolo de como burocracia e interesses econômicos podem acabar sendo mais importantes que a segurança de quem segura aquela arma nas mãos. Em termos puramente técnicos, a M60 não foi desastre total. Ela atirava. Às vezes, até atirava muito bem. Mas, às vezes,
Não basta para uma metralhadora de que dependem dezenas de vidas em cada batalha. Confiabilidade não é só número em tabela de especificação. É confiança. O soldado precisa ter certeza absoluta de que, ao puxar o gatilho, a arma vai disparar. Sempre. Sem exceção, sem talvez. A M60 nunca deu essa confiança. Esse foi seu principal e mortal fracasso. Mas o fracasso da M60 não é só dos engenheiros ou de um escritório de projeto. É fracasso de um sistema. Sistema que permitiu uma arma imperfeita entrar em combate. Sistema que ignorou por anos as reclamações dos atiradores de metralhadora. Sistema que, com frequência, colocou economia e contratos acima da vida humana. O exército americano aprendeu a lição, em parte. A M240, que substituiu a M60, é muito mais confiável. O processo de adoção de novas armas ficou mais rigoroso. Testes de campo completos passaram a ser obrigatórios. Papel já não basta. A arma tem que passar por lama, areia e chuva antes de chegar às tropas. Mas ainda hoje erros acontecem. Ainda hoje, soldados recebem armas que os decepcionam no momento crítico, porque a natureza humana não muda. Burocracia continua burocracia. Interesses econômicos continuam interesses. E enquanto isso for verdade, histórias como a da M60 vão se repetir de tempos em tempos, com outros índices, outros nomes, mas mesmo significado. A memória de quem carregou a porca pelas selvas do Vietnã precisa continuar viva. Memória da coragem deles, do medo que escondiam atrás de piadas, da desconfiança na arma que deveria protegê-los e que muitas vezes os traiu. Eles merecem que sua história seja contada de verdade. Não a versão asséptica de museu de plaquinhas oficiais. A história real de uma metralhadora que falhou exatamente quando falhar era mais perigoso. A história da M60 é um lembrete. Lembrete de que guerra não é só estratégia, mapas e grandes decisões políticas. Guerra sempre é pessoas concretas, com armas concretas, num buraco de raposa concreto. Se aquela arma falhar com eles, eles morrem. Simples, brutal e de verdade. Talvez na próxima vez que alguém no escritório assinar contrato de nova arma, se lembre da M60. Se lembre dos atiradores que xingavam a porca. Se lembre dos que morreram porque sua arma se calou um segundo antes do que deveria. Talvez dessa vez a decisão seja diferente. Talvez.